Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 4140. Olá pessoal, tudo bem? Olha só. Com essa situação de enchente, com a questão de crise, com a questão de Rio Grande do Sul estar na situação em que está, nós resolvemos lançar uma ideia bem positiva para ajudar muita gente a recomeçar do zero o seu negócio. Muita gente às vezes é empreendedor, ou trabalha para alguém, ou tem um produto, ou tem um serviço, ou faz crochê, ou faz artesanato, ou faz faxina, ou outro projeta móveis, ou outro pinta quadros, enfim. Seja lá qual for o negócio que vocês fazem ou serviço, a gente resolveu criar um cursinho rápido para empreender do zero, a partir do teu celular, do teu computador, daquilo que tu tiver de recursos e com ferramentas gratuitas para usar na internet e vender aquilo que tu tem de melhor no teu serviço. Não adianta a gente fazer RH no momento em que empresas se reconstroem, não adianta a gente querer vender serviços sem olhar para a real necessidade das pessoas. Agora é um momento da gente recomeçar, sair da zona de conforto e recomeçar. Um momento de salvamento foi, um momento de acolhimento foi, e agora? O que a gente faz para recomeçar? Então a gente lançou o curso Empreender do Zero no Marketing Digital. E quem vai ser a nossa instrutora está aqui do meu lado, com a nossa mascote, Michele Ramazini, que já é atriz de teatro, já faz stand-up, já faz técnicas de exibição, e a gente pensando juntas e em conjunto planejamos para que tu saia aí da tua zona de conforto e venha para cá aprender a empreender no mundo digital. A partir de 4 encontros digitais. A Cacau até pode ajudar e ser a primeira inscrita já. Garota propaganda aqui, a nossa mascote. Um beijo para vocês, vem com a gente, tá? Estamos deixando o número de contato aqui embaixo para maiores informações. Vamos abrir turmas à noite, durante a semana, manhã e tarde. Tem gente que tem folga nas segundas, então a gente já tá abrindo uma turminha na segunda-feira de manhã. Na quinta de noite a gente tem uma previsão de turma, e para sábados de manhã, para aqueles que trabalham de segunda a sexta-feira. Vem com a gente, contrates, te dando uma mãozinha a empreender do zero e recomeçar o teu negócio. Precisa de soluções para cuidar da saúde pessoal e da sua empresa? Distribuímos produtos para cuidados com a saúde e bem-estar. Temos soluções para limpeza, proteção hospitalar, higiene e embalagens. Distribuímos para Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre e Costa da Serra. Burgopel. Olá, está no ar o Viver Plenamente desta semana. E a gente vai falar de um assunto de calamidade pública, de enchente, da situação toda que o Rio Grande do Sul passa nesse momento. E o meu convidado hoje é o Dr. Fernando Lippe, infectologista. Ele já trabalhou no Hospital Geral aqui de Novo Hamburgo, trabalha atendendo convênios, tem sua clínica, e ele veio falar e nos dar algumas orientações aí neste momento para que a gente possa evitar doenças infecciosas, ou pelo menos identificar e saber como tratar da forma mais rápida possível, porque muitas vezes isso também faz a diferença. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo ao Viver Plenamente de hoje. Olá, obrigado Aline, obrigado pelo convite. E a Vale TV, né? E a gente está com as portas abertas aí então para trazer informação, levar informação à população, por ser uma TV comunitária, e acolher, né, da melhor forma possível as pessoas para que elas também saibam onde buscar ajuda, saibam onde buscar informação
e prevenir certas doenças ou certos problemas, achar um tratamento adequado o quanto antes, porque a gente sabe que a gente vai ter tempos difíceis aí pela frente. Doutor Fernando, vamos falar um pouquinho, né, do que está sendo esse momento no Rio Grande do Sul, como é que vem sendo a questão também de contaminação, doenças que podem disseminar em função de tudo isto. Bom, muito bem. Nosso atual momento agora com essas enchentes cria uma situação em que as doenças infecciosas se tornam extremamente importantes. Num primeiro momento de situações como a que estamos vivendo, de alagamentos, nós temos um impacto inicial que ocorre da destruição de locais, dos eventuais traumas sofridos pela população, eventuais afogamentos, ou seja, situações que exigem uma abordagem mais imediata, algo que as nossas equipes de socorro fizeram nos primeiros dias e continuam fazendo até hoje. Numa etapa posterior, que começa nos dias subsequentes a essas inundações, nós começamos a ter o problema das doenças infecciosas. As principais doenças infecciosas nesse momento que nos preocupam, nesta primeira etapa, são aquelas transmitidas através da água e dos alimentos e eventuais contatos com animais. O mais importante nessas circunstâncias para a população geral, independente da doença considerada, são a questão da higiene básica. Tá? O uso de água limpa, o uso de alimentos tratados, as condições sanitárias dos locais são extremamente importantes. Diversos relatos de situações de desastres naturais prévias já mostraram que toda vez que temos uma situação extrema como essa, o deslocamento das pessoas, ou seja, a saída dela dos seus lugares habituais para situações com pouca infraestrutura adequada, são o principal fator para essas doenças. E eu diria que no nosso atual momento nós nos encontramos numa situação intermediária, ou seja, as pessoas tiveram que se deslocar dos locais onde moravam em função do que houve, mas não foram necessariamente alocadas em abrigos ou em regiões criadas à pressa que não possuem uma infraestrutura adequada. Eles foram alojados em diversos abrigos, áreas que não foram projetadas para atendimento de pessoas, mas que possuem uma infraestrutura, principalmente sanitária, pelo menos atendendo o mínimo. Ou seja, locais que têm água encanada, locais que têm banheiros, locais que têm capacidade de armazenar alimentos adequadamente e não uma série de barracas sendo montadas em áreas abertas, sem drenagem adequada, sem condições sanitárias adequadas. Então, nesse aspecto, nós tivemos uma vantagem. Que a possibilidade de fornecermos uma estrutura de água e alimentação com condições razoavelmente satisfatórias é muito maior. Tá? Isto deve, em algum grau, reduzir a chance dessas doenças, mas de modo algum deve levar as pessoas a descuidar destas medidas pela possibilidade de disseminação dessas doenças de uma pessoa a outra. Entre as doenças mais prevalentes e mais preocupantes nessa primeira etapa, nós temos aquelas de transmissão rápida e fácil, e aquelas transmitidas pela água contaminada se tornam extremamente importantes. As doenças diarreicas, de um modo geral, que podem ser causadas tanto por bactérias quanto por vírus, são uma das principais doenças a se espalhar nessas situações. Então, o consumo de água tratada, a lavagem adequada de mãos, a limpeza adequada, uma vez que a gente use o banheiro, o uso de comidas que sejam adequadamente armazenadas, todas essas medidas são importantes para evitar que isso aconteça. E qualquer paciente familiar ou conhecido que perceber alguém com sintomas de doenças diarreicas, e o principal sintoma será a diarreia, fezes amolecidas ou enjoo e vômitos, esta pessoa deve ser prontamente identificada para medidas de isolamento no sentido de evitar a transmissão a outras pessoas, porque essas condições
de doenças diarreicas são um problema pelo fato da transmissão ser pessoa a pessoa. Isso poderia ser transmitido num banheiro coletivo, por exemplo? Poderia ser transmitido no banheiro coletivo, poderia ser transmitido numa pia de um banheiro, num bebedouro comum, numa fonte onde se recolhe água para suas próprias garrafas, no compartilhamento de garrafas ou itens de higiene, e até pelo próprio contato físico. Portanto, esse tipo de situação, mais importante que a identificação do agente causador é a identificação da pessoa que está sendo afetada por esta condição e o adequado isolamento para evitar que essa doença se espalhe. Ainda mais que, mesmo havendo uma estrutura básica nesses abrigos, a proximidade das pessoas torna essa transmissão extremamente fácil por ela ocorrer por contato pessoa a pessoa. Isso é tão importante, né? A gente poder ter esse olhar também de que nesse momento é necessário manter a higiene pessoal, manter a higiene dos ambientes onde há coletividade e também logo conseguir identificar os sintomas para conseguir tirar essa pessoa daquele local e levar para um tratamento adequado dentro de uma clínica, dentro de um hospital, dentro de algum lugar que seja um centro de tratamento. Perfeito, perfeito. A questão da higiene se torna ainda mais importante do que é feito em nossa casa ou nosso local de trabalho, pelo fato de que diversas pessoas circulam pelo mesmo ambiente e cada pessoa tem o seu grau de higiene adequado, o seu grau de higiene a qual está acostumado. Isso nem sempre corresponde ao do seu vizinho. Portanto, redobrar os cuidados com isso é extremamente importante. Importante e necessário, principalmente nesse momento, né, doutor? Quanto à questão de leptospirose, né? Quando a gente fala em leptospirose, quais são os sintomas que uma pessoa vai apresentar e que a gente já pode ir identificando? Não só a diarreia, mas existem outros sintomas físicos que as pessoas também podem relatar, dor de cabeça, náusea. O que mais poderia ser sintoma de alguma doença como essa que a gente tem visto aí, que o pessoal está em estado de alerta, que agora as águas começam a baixar, as pessoas começam a se preparar para voltar para as casas. Não é só o pessoal que teve contato com a água de enchente que resgatou, mas as pessoas que vão limpar a sua casa que estava embaixo da água, utensílios pessoais, quais os cuidados de higiene que as pessoas têm que ter. E no caso de aparecer algum tipo de sintoma, que tipo de sintoma essas pessoas precisam identificar? Perfeito. A leptospirose, ela é uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida pelo contato com animais, não necessariamente o contato físico com o animal, mas com o ambiente que esse animal frequentou. Ela é a zoonose mais característica que se observa nessas situações. Ela é transmitida através de uma bactéria chamada leptospira, que é eliminada na urina do rato, contaminando o ambiente. E é através deste contato com o ambiente contaminado que as pessoas adquirem a doença. Como? Pela ingestão de água contaminada, pela entrada do leptospira, do agente da leptospirose, por pequenas lesões na pele, uma vez que ele está circulando na água em que as pessoas circulam sem equipamentos de proteção. Portanto, é um agente bastante problemático pela sua disseminação bastante ampla. Tá? A doença em si, ela tem o que a gente chama um tempo de incubação médio, que seria o tempo entre contrair o agente, ou seja, ele penetrar no organismo da pessoa e a pessoa manifestar os primeiros sintomas. Isso é o que a gente chama de incubação. A incubação média da leptospirose é entre 5 e 14 dias, em média uma semana, podendo chegar até 30 dias. Portanto, é bem possível então, coisas que não apareceram ainda podem vir a aparecer. Exatamente. É bem possível que os sintomas que vamos conversar agora apareçam mesmo depois que as pessoas já tenham voltado, inclusive limpado suas casas. Então, é importante levar isso em mente. E isso é importante a gente ter também como é que a pessoa tem contato e como é que isso entra no organismo. Então, a penetração ocorre pelo contato com a água parada.
contato com a água que está contaminada com o leptospira. Tirando aquelas situações mais dramáticas das pessoas em situações de afogamento ou quase afogamento que ingeriram a água, a maioria dos contatos vai acontecer pelas pessoas terem contato com o ambiente aquático. E aqui, quando falamos em ambiente aquático, não falamos só de água, mas falamos também de barro, porque o que o leptospira precisa para sobreviver é um meio aquático. E uma poça cheia de barro é um meio aquático que ele pode sobreviver. Portanto, a pessoa entrando em contato sem um equipamento de proteção adequada com este ambiente, o leptospira tem a chance de penetrar na pele e a partir daí iniciar o chamado período de incubação. Essa penetração não vai causar sintomas, a pessoa não vai sentir, não é que nem uma mordida de um animal ou uma picada de um mosquito. A penetração é totalmente sem sintomas, então, ou seja, não tem como a pessoa saber que isso aconteceu. Passado o período de incubação, então em média uma semana, tradicionalmente 5 a 7 dias, mas em média uma semana, o paciente pode apresentar, e é comum apresentar, os principais sintomas, que são febre alta, febre extremamente alta, hoje muito associado à dengue, mas não é característico dela. Sintomas gastrointestinais, dor abdominal, diarreia, enjoo, vômitos. A pessoa pode apresentar olhos vermelhos, a chamada hiperemia conjuntival, tá? Mal-estar, dor muscular importante. Tradicionalmente, na leptospirose, a dor muscular costuma se localizar nas panturrilhas, na parte de trás das pernas e na região lombar, mas ela pode acontecer em todo o corpo. Algum motivo em específico por ser essas localidades? Não, é uma Mas característica do que agente, se repete. é uma característica do agente que, estando presente, levaria a suspeita, mas estando ausente, ou seja, alguém que tem dor no corpo todo, não pode ser utilizado para descartar a doença. Tá? Tradicionalmente, a leptospirose não costuma causar dores articulares, como a gente vê na dengue e na zika. Então, as dores costumam ser musculares no músculo, isso em geral é algo referido pelo paciente. Tá? E como grandes sintomas, na chamada primeira fase da leptospirose, esses são os sintomas característicos, ou seja, febre, dores musculares, em geral em pernas e região lombar, sintomas gastrointestinais e fraqueza generalizada. Essa primeira fase é o momento em que o leptospira está circulando pelo organismo e, portanto, os sintomas estão acontecendo. Tá? A doença em si, ela pode apresentar o que a gente chama de padrão bifásico, ou seja, nós temos esta primeira fase que nós descrevemos, em que ocorre a disseminação pelo organismo do leptospira, e uma vez que o organismo, com ou sem o auxílio de antibiótico, consiga controlar a doença, o paciente apresenta uma melhora. Passando esse período de melhora de 1 a 3 dias, nós podemos ter uma segunda fase em que não decorre da circulação do agente, mas decorre de um processo em que o organismo produziu anticorpos e esses anticorpos começam a reagir. Este padrão bifásico, alguns já devem ter ouvido falar a respeito da dengue. É algo muito semelhante, ou seja, o paciente apresenta os sintomas de dengue, apresenta uma melhora. Nesta melhora nós temos que ficar atento, porque se o paciente eventualmente apresentar melhora, esse é o momento que ele pode apresentar a chamada dengue grave. A leptospirose, nesse aspecto, se comporta de uma maneira muito semelhante. Depois dessa primeira fase, daqueles sintomas iniciais, vem um período de melhora, seguido desta segunda fase. Nesta segunda fase, muitos pacientes evoluem de forma grave. Tá? E, em geral, nesta segunda fase que os pacientes podem apresentar a chamada icterícia, tradicionalmente vista pelos olhos amarelos, ou, se for muito intensa, até mesmo uma coloração amarelada ou alaranjada da pele. Tá? A icterícia, a presença dessa substância que dá essa coloração característica, é um indicativo de leptospirose grave, é um indicativo de que o paciente possivelmente precisa assistência hospitalar. Então, a grande importância de conhecer este padrão da leptospirose é o mesmo que aplicamos para a dengue. O fato do paciente melhorar nos primeiros dias, ok, mas deve-se ficar atento para uma possível piora nos dias subsequentes
que pode ou não evoluir para uma forma grave. E não quer dizer que a pessoa, por não apresentar essa melhora, vai conseguir ter uma melhora efetiva sem o tratamento adequado. As pessoas, às vezes, né, são muito resistentes. Eu não quero ir no médico, principalmente o pessoal mais antigo. A gente vê muito disso, as pessoas resistentes a querer fazer tratamento. E a gente sabe que pode estourar e ter uma coisa mais grave, né, doutor? Perfeito. O tratamento da leptospirose, e hoje com o acesso que temos à internet, é uma coisa possível. As pessoas podem procurar e encontrar evidências, inclusive evidências científicas, artigos publicados, indicando que o tratamento com antibióticos para a leptospirose é uma coisa questionável, porque muitos pacientes melhoram sem ele. O nosso problema não é a questão de se damos ou não antibiótico, ou seja, o tratamento para pacientes com leptospirose, mas a questão de que, considerando este padrão bifásico e a possibilidade de, na segunda fase, o paciente evoluir mal, nós temos um grande problema de saber com quem isso vai acontecer. Tradicionalmente, quando abordo isso, assim como abordo na dengue com os pacientes, eu costumo fazer a analogia com cinto de segurança. Tá? A maioria das pessoas que usam cinto de segurança jamais vai sofrer um acidente na vida. Mas como eu não sei quem vai sofrer, a legislação exige que todos usem. Mesmo que a maioria jamais vai tirar benefício disso. Na leptospirose o princípio é o mesmo. Eu uso antibiótico para tratar a leptospirose porque eu não sei quais os pacientes que vão evoluir de forma grave, porque eu não tenho marcadores. Fase ou não. Exatamente. Não existe um marcador. Não existe um marcador, não existe um exame, não existe uma apresentação do paciente que me diga quem vai evoluir mal ou não. Portanto, eu trato todos os pacientes. Daí a importância da procura de assistência médica, quer na primeira, quer na segunda fase. Super importante. E a gente também tem outra situação se apresentando e vindo, que é a questão da dengue. A partir do momento que as casas começam a baixar a água, enfim, ou ficar água empoçada ali, que passa esse período de chuva, a gente também pode ter a questão de infecção por dengue com essa enchente toda. Perfeito. E aí também existem sintomas que podem se confundir com a leptospirose? Perfeito, exatamente. A leptospirose, nessas situações de desastre, costumam vir antes de epidemias de doenças transmitidas por artrópodes, ou seja, que são doenças transmitidas pelo mosquito. Tradicionalmente, mais comum conhecido, dengue, febre amarela e zika. Tá? Isso decorre do fato de que o mosquito não consegue colocar seus ovos em águas que estão em movimento. Portanto, ele necessita que as águas baixem, ele necessita que ocorra uma calmaria dessas águas, deposição dessas águas em determinados locais para ele conseguir depositar novamente seus ovos. E, portanto, nós temos um aumento dos casos pelo aumento do mosquito. Tá? Então, o que esperamos nessa situação, apesar da situação que já vivemos de dengue atualmente, o que esperamos é que algumas semanas após esse período mais crítico passar, os casos de dengue venham a aumentar. Portanto, a necessidade da atenção redobrada da população quanto à possibilidade dos sintomas de dengue, que sim, pode se confundir muito com a leptospirose, em função de ser febre alta, dor muscular em geral não tão localizada, tá? A dengue tradicionalmente cursa com dor de cabeça e dor atrás dos olhos. Manchas na pele, que a gente não costuma ver na leptospirose, é algo bastante característico da dengue. Tá? Dores articulares, as chamadas artralgias, ou seja, o paciente refere a dor nas articulações, não a dor em músculo. Tá? Não costuma ter sintomas respiratórios, tradicionalmente a dengue não costuma afetar sintomas respiratórios e tem um curso mais rápido. A dengue evolui mais rápido, a melhora, mesmo dentro deste padrão bifásico, é mais rápido, o paciente vai piorar mais rápido, melhorar mais rápido e eventualmente fazer aquela segunda fase mais grave mais rápido. A leptospirose a gente vê um tempo mais prolongado. Ela leva mais tempo, leva tanto para incubar quanto para aparecer. Ela leva mais tempo de evolução. E a contaminação é diferente, um é com a picada do mosquito totalmente e diferente, o outro em momentos diferentes. Portanto, agora, na atual circunstância que estamos, neste momento, pensaríamos na leptospirose. Passada algumas semanas, começaríamos a pensar em dengue. Apesar de que, em função do tempo de incubação, nós temos que pensar as duas a qualquer momento. As duas possibilidades a qualquer momento. Exatamente.
E quanto à questão de leptospirose, como é que as pessoas poderiam se prevenir? Eu sei que quem estava como vítima da enchente não tem muito o que fazer, estava imerso na água, ou teve que sair dentro da água e teve contato. Mas quando as pessoas não chegarem a ter contato com a água e voltam, retornam aos seus lares para fazer a limpeza? A profilaxia se tornou uma polêmica nos últimos dias. Saiu uma nota do Estado do Rio Grande do Sul, conjuntamente com a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Gaúcha de Infectologia, referindo que nós não temos evidências claras que fazer profilaxia em massa, ou seja, administrar profilaxia a todas as pessoas na área de risco seja vantajoso. A recomendação é que essa profilaxia seja feita para as pessoas com exposição prolongada à água parada. Que é a pessoa que estava lá fazendo o salvamento, o bombeiro, o policial. Os socorristas, os voluntários socorristas, e também entraria o pessoal na questão do momento da limpeza. A grande controvérsia é a palavra prolongado, que na verdade não define um tempo. Prolongado é uma coisa bastante subjetiva e, dependendo da circunstância, prolongado para um não é prolongado para outro. Tá? Portanto, a regra neste protocolo é que a avaliação seja feita caso a caso, ou seja, aquela pessoa, aquele socorrista, aquela pessoa que está voltando a trabalhar ou voltou a trabalhar na limpeza da sua casa, seja avaliado caso a caso. Apesar da profilaxia ser relativamente simples, semanal e de modo oral, ou seja, não precisamos fazer nenhuma medicação injetável e nem utilizar todo dia, temos que levar em conta duas coisas. Primeiro, a possibilidade de que numa profilaxia em massa fiquemos sem tratamento para tratar os pacientes com leptospirose. E o segundo, que considerando que não temos grandes evidências, na verdade não temos evidências claras de que profilaxia em massa seja vantajosa. E considerando o número de desastres naturais já avaliados, se houvesse já teríamos percebido isso. Portanto, no momento em que eu vou fazer a profilaxia em massa de uma população para a qual eu não tenho uma evidência clara de benefício, o resultado disso é que a maioria das pessoas não vai obter benefício de fazer a profilaxia, mas vai estar exposto a um remédio e, porventura, ter um efeito adverso. Daqui a pouco pode baixar o sistema imunológico. Exatamente. Né? Em outras palavras, sabe. Eu utilizar um remédio para o qual eu não tenho evidência clara de benefício é ressaltar o malefício do remédio. Não existe remédio 100% totalmente benéfico, assim como não existe veneno totalmente 100% maléfico. É sempre um equilíbrio. Dose entre remédio e veneno, né? Que é o conceito da Exatamente. medicação. Remediar, trazer para média. Exatamente. Né? Que é a ideia. E, doutor, como é que as pessoas podem lhe procurar? Né? Vamos falar um pouquinho da tua história aí. Agora saiu do hospital, está com consultório, está com a sua clínica. Como é que as pessoas podem te procurar? Como é que as pessoas podem te encontrar? Eu sei que você tem convênios médicos também. Isso. Eu atualmente eu moro em Novo Hamburgo, desde que nasci, salvo a época da faculdade. Atualmente com consultórios aqui em Novo Hamburgo, onde eu atendo particular, e também Unimed. E atualmente também trabalhando em Alvorada, na rede pública, com atendimento de HIV, hepatite B, tuberculose e eventualmente outras doenças infecciosas. Tá? Além dos números que estão na internet para contato, tem Instagram. Qual é o seu Instagram? Hashtag #DRLipInfectologista. Comecei essas tecnologias recentes. @DRLip Infectologista. Tá, ok. Ali você consegue encontrar o seu trabalho, Exatamente. seguir teu Instagram, acompanhar o teu trabalho. Exatamente. Um site na internet mesmo, drlipinfectologista.com ou .com.br. Ali encontra também, inclusive, os contatos. Informações, contatos para marcação de agenda e tudo que precisar de orientações. Perfeito. Isso aí. Tudo ali disponível.
E a tua história com o Infecto, né? Conta para o pessoal te conhecer um pouquinho, como é que foi parar nessa área. Ele me trouxe aqui que ele começou, né, com interesse em trabalhar com medicina interna. Perfeito. E acabou caindo Perfeito. Na infectologia. A decisão pela área médica é algo que já se perdeu nas brumas do tempo. Então, a entrada na faculdade de medicina ocorreu, pelo que me lembro, de forma natural, e durante a faculdade houve oportunidades de fazer estágios em determinadas áreas, e numa dessas determinadas oportunidades havia apenas vaga na área da infectologia, no setor chamado DIP, Doenças Infecto-Parasitárias da Santa Casa de Porto Alegre. E eu e um colega nos candidatamos, e no fim das contas foi um mês bastante produtivo e bastante interessante para mim. Meu colega desistiu no meio do caminho. E a partir daí comecei a direcionar os últimos anos de faculdade para essa área, e no fim, com o passar do tempo, fiz antes disso residência em Medicina Preventiva e Social e Medicina do Trabalho, e posteriormente a infectologia. Tá? E desde então, formado em 2006 nesta área, atuando basicamente nessa área, salvo eventuais atendimentos clínicos mais genéricos. Perfeito. Agradeço muito a oportunidade de estar trazendo toda essa informação e todo esse conhecimento, que é uma área desafiadora, né? Infectologia nem sempre é fácil de fazer, às vezes tem que ir mapeando e tentando entender os sintomas para entender o que a pessoa também está apresentando e efetivamente tratar o paciente depois. E considero com certeza uma das áreas bem desafiadoras da medicina, e agradeço de coração por essas informações tão importantes nesse momento aí de solidariedade que o Rio Grande do Sul enfrenta e de calamidade, que a gente consiga levar essas informações então para todas as pessoas que nos assistem de casa, para que possam procurar um tratamento adequado o mais rápido possível numa situação emergencial como essa. Maravilha. Obrigada, doutor. Parabéns pela sua atuação e pelo trabalho comunitário que vem fazendo já ao longo do tempo, né? Ele não foi indicado, não foi recomendado por uma pessoa só, mas sim por 2 profissionais que são colegas dele, como sendo uma pessoa referência na área. Maravilha. Eu que agradeço, fico à disposição para qualquer necessidade e espero nos vermos uma próxima vez. Viver Plenamente de hoje fica por aqui. Dr. Fernando Lippe, então, para quem quiser encontrar ele lá, a gente vai colocar aqui o @ e a forma de encontrar os contatos para que possa fazer, então, o seu tratamento de forma adequada, no caso de aparecer um desses sintomas. Até o próximo, que dias melhores venham e que a gente possa, né, estar passando por tudo isso aí da melhor forma possível. Assim esperamos. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 41 40. Olá, pessoal, tudo bem? Olha só. Com essa situação de enchente, com a questão de crise, com a questão de Rio Grande do Sul estar na situação em que está, nós resolvemos lançar uma ideia bem positiva para ajudar muita gente a recomeçar do zero o seu negócio. Muita gente às vezes é empreendedor, ou trabalha para alguém, ou tem um produto, ou tem um serviço, ou faz crochê, ou faz artesanato, ou faz faxina, ou outro projeta móveis, ou outro pinta quadros, enfim.
Seja lá qual for o negócio que vocês fazem ou serviço, a gente resolveu criar um cursinho rápido para empreender do zero. A partir do teu celular, do teu computador, daquilo que tu tiver de recursos e com ferramentas gratuitas para usar na internet e vender aquilo que tu tem de melhor no teu serviço. Não adianta a gente fazer RH no momento que empresas se reconstroem, não adianta a gente querer vender serviços sem olhar para a real necessidade das pessoas. Agora é um momento da gente recomeçar, sair da zona de conforto e recomeçar. O momento de salvamento foi, o momento de acolhimento foi, e agora? O que a gente faz para recomeçar? Então a gente lançou o curso Empreender do Zero no Marketing Digital. E quem vai ser a nossa instrutora está aqui do meu lado, com a nossa mascote, Michele Ramazini, que já é atriz de teatro, já faz stand-up, já faz técnicas de exibição, e a gente pensando juntas e em conjunto planejamos para que tu saia aí da tua zona de conforto e venha para cá aprender a empreender no mundo digital. A partir de 4 encontros digitais. A Cacau até pode ajudar. Ela Isso é a primeira inscrita já. Garota propaganda aqui, a nossa mascote. Um beijo para vocês. Vem com a gente, tá? Estamos deixando o número de contato aqui embaixo para maiores informações. Vamos abrir turmas à noite. Durante a semana, manhã e tarde. Tem gente que tem folga nas segundas, então a gente já está abrindo uma turminha na segunda-feira de manhã. Na quinta de noite a gente tem uma previsão de turma, e para sábados de manhã, para aqueles que trabalham de segunda a sexta-feira. Vem com a gente, contrates, te dando uma mãozinha a empreender do zero e recomeçar o teu negócio. Precisa de soluções para cuidar da saúde pessoal e da sua empresa? Distribuímos produtos para cuidados com a saúde e bem-estar. Temos soluções para limpeza, proteção hospitalar, higiene e embalagens. Distribuímos para Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre e Costa da Serra. Burgopel.